E se existisse um verdadeiro mapa para a prosperidade baseado em princípios milenares? Bom, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos analisar o modelo para crescimento tanto pessoal quanto financeiro, que foi inspirado numa reflexão do pastor Jack Pinas. A ideia é justamente essa, um projeto de vida. Para começar, o ponto de partida é essa previsão, que é bem impactante, né? A ideia de que uma grande transferência de riqueza está vindo por aí. A mensagem aqui é que o cenário econômico que a gente conhece hoje pode estar prestes a mudar e de forma bem drástica. E aí, claro, surge a grande pergunta. Diante de um cenário desses, como é que alguém se prepara? A resposta, segundo essa linha de pensamento, não é tentar adivinhar o mercado, mas sim construir uma base pessoal muito sólida. A solução que se apresenta é, então, um projeto de vida bem estruturado. E ele se baseia em 3 chaves poderosíssimas, todas inspiradas no capítulo 24 do livro de Provérbios. Vamos dar uma olhada na primeira. A primeira chave, que é o alicerce de tudo, é a sabedoria. Ela não é vista só como uma virtude, sabe? Mas como o ponto de partida essencial para qualquer construção que a gente queira que dure na vida. E a definição de sabedoria aqui é bem prática, bem pé no chão. Não é sobre acumular um monte de informação, mas sim sobre ter a capacidade de fazer as escolhas certas no dia a dia, de saber diferenciar o que vale a pena do que não vale. Para ilustrar isso, a reflexão usa aquela metáfora clássica dos 2 construtores, né? Um deles escolhe o caminho mais difícil, do esforço, e constrói a casa sobre a rocha. Isso garante estabilidade. O outro, querendo um atalho, constrói na areia e, claro, na primeira tempestade, tudo vem abaixo. A lição é bem clara. Uma base sólida dá trabalho. Isso nos leva a um ponto central. A sabedoria muitas vezes exige um sacrifício agora. Sabe, aquelas escolhas mais difíceis no presente são justamente as que garantem a segurança e a estabilidade lá na frente. Ok, vamos para a segunda chave para ver como isso tudo se encaixa. Depois de ter uma base de sabedoria, vem a inteligência. É ela que vai dar a forma, a firmeza para essa casa que está sendo construída. E aqui a análise desafia aquela ideia antiga, meio limitada, de que só existe um tipo de inteligência, né? Geralmente aquela ligada à matemática ou à lógica. A mensagem se apoia na ciência moderna para mostrar que o buraco é bem mais embaixo. A variedade, na verdade, é imensa. A neurociência já mapeou pelo menos 9 tipos diferentes. Vai desde a lógico-matemática e a linguística, que a gente já conhece bem, até a musical, a interpessoal, que é a habilidade de lidar com os outros, e até a existencial. A grande sacada aqui é que existem muitas formas de ser inteligente. A mensagem principal com isso é de empoderamento. A ideia é que todo mundo tem um dom, uma inteligência própria que pode ser desenvolvida. O desafio, então, passa a ser identificar e cultivar esse nosso potencial, que é único. Então, com a base e a estrutura prontas, a gente chega na terceira e última chave, o conhecimento. É ele que vai preencher essa casa, que vai dar valor e significado a tudo que foi construído até agora. Mas atenção, não é qualquer tipo de conhecimento. Não se trata de acumular fatos de fora. A proposta aqui é um mergulho para dentro. A fonte usa essa metáfora do DNA pessoal para falar sobre a importância de entender a própria história, as origens, as experiências que formaram quem a gente é. A ideia é que, quando a gente analisa essa nossa jornada, com os acertos e os erros, a gente começa a perceber um padrão, um desenho único, que a fonte chama de desígnio. E ao entender esse desígnio, esse padrão único da nossa vida, a gente chega em algo ainda maior, o nosso propósito, a razão pela qual estamos aqui. É uma jornada de autoconhecimento que acaba levando à descoberta de um significado. E é exatamente esse autoconhecimento, essa clareza de propósito que é descrito como o verdadeiro tesouro. É isso que preenche a vida com valor, com realização e alegria, fechando perfeitamente a metáfora da casa. Agora, vamos juntar todas as peças. O que essa reflexão nos oferece é um projeto completo, um mapa bem claro para a prosperidade, que une essas 3 chaves de uma forma muito coesa. O projeto final, então, fica mais ou menos assim. Primeiro, a sabedoria constrói a fundação com as decisões corretas. Depois, a inteligência ergue a estrutura usando os nossos talentos únicos. E, por fim, o autoconhecimento preenche a casa, revelando o nosso propósito como o nosso maior tesouro. E um ponto que é fundamental ressaltar
Essas chaves não funcionam sozinhas. Uma depende totalmente da outra, sabe? Sabedoria sem a aplicação da inteligência é frágil. Inteligência sem a direção do propósito pode acabar sendo vazia. E a análise se aprofunda com esta reflexão sobre o nosso potencial. A mensagem sugere que, muitas vezes, o limite não está na oportunidade que aparece, mas na nossa própria capacidade de receber essa oportunidade. E assim, a reflexão termina com esta pergunta provocadora que muda o foco. A gente para de olhar para as circunstâncias externas e começa a olhar para a nossa preparação interna. A questão final não é se a prosperidade vai chegar, mas se a gente está construindo a casa certa para quando ela bater na porta.